what you reviewed at AUTEC, maybe what they're actually doing there. The government is saying that they conduct exotic, aquatic, sophisticated weapons. It's much more than that. It's a nest for contact with aliens. The U.S. military working on, and perhaps working with, alien technology. Where have we heard this before? Area 51. Caçadores de OVNIs. A seguir, por History. É a Área 51, mas submarina. E pode ocultar um grande segredo. Tivemos um contato no radar. Parecia ser uma massa de terra onde nenhuma terra deveria existir. Esses OSNIs são extraterrestres ou são naves avançadas criadas pela Marinha Americana? Achou que isso era algo que não devia ter visto? Com certeza. Eu acho que a gente não é bem-vindo aqui, pessoal. Pela primeira vez, ex-funcionários dessa base ultra-secreta rompem o silêncio. Eu vi uma entidade 2 vezes e certamente estava viva. Nossa investigação nos levou à ponta do Triângulo das Bermudas e, talvez, a uma prova de uma civilização alienígena. Bem ali, estamos sobre algo. Achamos alguma coisa, Mike? Este é o caso número 59106, Área 51 submarina. Caçadores de OVNIs. Estamos nas Ilhas Bahamas, investigando uma conexão de OVNI perto de uma instalação militar americana chamada AUTEC, que significa Centro de Avaliação e Testes Submarinos no Atlântico. O centro foi inaugurado em 1967, na Ilha Andros, um local remoto nas Bahamas, e fica no que se chama de língua do oceano. É uma bacia oceânica profunda com 110 milhas náuticas de comprimento, 20 milhas náuticas de largura e atinge profundidades de até 1.800 metros. É um lugar perfeito para testar armas secretas e equipamentos submarinos exóticos. Será coincidência que depois da construção do AUTEC, os avistamentos de OVNIs e OSNIs sejam frequentes? E é ainda mais estranho que o AUTEC se localize na ponta do Triângulo das Bermudas. Estamos indo para o AUTEC, o Centro de Avaliação e Testes Submarinos no Atlântico. Esta é a Área 51 da Marinha. Muitas pessoas nunca ouviram falar da AUTEC porque ele é ultra secreto. Então tivemos sorte e vamos poder falar com alguns ex-funcionários da AUTEC que estão vindo a público pela primeira vez com seus avistamentos de OVNIs. Pelo que sabemos, o AUTEC tem 3 linhas de testes. Eles realizam mensurações integradas de trajetória aeroespacial e hidroespacial de armas, e tecnologia acústica e de sonar. Eles até criaram um simulador de ameaça de guerra, ou seja, um lugar para realizar jogos de guerra submarina. Bom, gente, eu não encaro o AUTEC como sendo tão secreto quanto a Área 51. Afinal de contas, eles têm um website. Mas talvez haja uma instalação de fachada e por trás haja algo muito, muito secreto. Eu sempre fiquei pensando, como está perto do Triângulo das Bermudas e como existe tanta atividade de OVNIs e OSNIs, será que existe uma relação entre OVNIs e OSNIs e o AUTEC, este centro bem na ponta do Triângulo das Bermudas? Small Hope Bay, Ilha Andros, Bahamas. Meu nome é Kurt Roulette e sou ex-funcionário do AUTEC. Uma noite, zarpamos do embarcadouro e, de repente, do nada, nós tivemos um contato de radar diretamente na frente do nosso barco. E parecia ser uma massa de terra onde nenhuma terra deveria existir. Kurt Roulette era um funcionário do AUTEC em 1985, mas em 1980 ele era da guarda costeira e trabalhava nas cercanias do AUTEC e testemunhou o que descreve como um OSNI gigantesco saindo das águas.
Pode falar pra gente sobre aquela noite em que encontrou esse objeto? Na minha época de guarda costeira, nós sabíamos do embarcadouro do Altec. A noite ia adiantada e eu estava no turno do leme. E de repente o oficial de vigia me disse: "Ei, apareceu um contato de radar mostrando terra a uns 5 quilômetros." Isso era algo claramente impossível porque estávamos na língua do oceano e tinha 1000 braças de profundidade. É possível que isso fosse algo relacionado aos militares? Eu acho que não. Isso seria algo mais ou menos do tamanho de uma ilha. Uma massa de terra com 5 quilômetros é enorme. E para ter uma ideia, a ilha de Manhattan tem 4 quilômetros no ponto mais largo. Estamos falando de uma massa de terra mais larga que Manhattan. Ao mesmo tempo, a bússola começou a oscilar loucamente e fora de controle. Eu não acreditava nos meus olhos. Eu pensei: o que estou vendo? O que está acontecendo? Será que estou em perigo? Então a bússola ficou louca. Ela ficou louca quando não devia, porque é uma bússola calibrada e bem confiável, você entende? E dava para ver alguma coisa com os binóculos? Não vi nada. Sem contato visual? Nada, mas certamente foi registrado no diário de bordo como um incidente legítimo que aconteceu a bordo, e nada é registrado sem que o capitão leve a sério. A gente já ouviu uma coisa semelhante. Falamos com Ray Boyer, que viu 2 objetos enormes no Canal da Mancha. Estávamos a 1.200 metros. Eu pude ver o objeto. Qual era o tamanho aproximado? Pelo menos 1 quilômetro de largura. Conversamos com Charles Duboc, o piloto francês, que viu um grande disco sobre Paris. O tamanho era grande, enorme mesmo. Estamos obtendo uma imagem mais completa que este relato de Kurt Howlett. Esses objetos não só podem estar nos céus, mas eles também podem descer nas águas ou na superfície e serem vistos no radar. Então, por quanto tempo a massa de terra apareceu? Bom, ela ficou na tela por uns 3 minutos e, nesse ponto, ela começou a se dissolver lentamente na tela do radar. E, nesse exato momento, a bússola voltou a funcionar. Você diria que era um objeto submerso não identificado subindo e depois descendo de novo? Isso não faria muito sentido, porque o radar só vê os objetos que estão realmente na superfície do mar. Ou seja, ele teria que estar submerso no oceano, subir ao nível do mar e depois mergulhar novamente no mar. Isso foi bem aqui, na língua do oceano. A meio caminho entre a base do Altec e a ponta norte dessa ilha. Kurt Howlett tem uma ótima história e é uma testemunha confiável. Mas isso seria explicável por um problema no radar, por um submarino ultrassecreto em testes, ou mesmo um experimento com um enorme alvo falso para radar. E um evento como esse é raro? Eu diria que é muito raro. Um objeto de 2 a 5 quilômetros de largura em uma área restrita como esta, isso significa que o Altec tinha de saber dele. Talvez fosse uma nave do Altec, ou talvez fosse de um outro lugar. O fato é que ele não foi o primeiro empregado do Altec a avistar uma nave inexplicável na língua do oceano. Fresh Creek, Ilha Andros, Bahamas. Eu estava sobre a rampa de um barco recuperador de torpedos e então eu vi o objeto subir das profundezas. Realmente não sabia o que pensar e podia ser alguma coisa que não fosse deste mundo. Vamos encontrar David Malcolm, um ex-funcionário do Altec, que teve uma experiência muito estranha certo dia quando foi enviado para recolher torpedos, mas acabou vendo uma outra coisa. Meu cargo era técnico de armamentos e nosso trabalho era recolher os torpedos e mísseis depois de disparados, recuperá-los e trazê-los de volta à base. Certo dia, no inverno de 1972, nós estávamos no meio de um teste, recolhendo um dos torpedos e eu vi um objeto submerso que subiu das profundezas e entrou em meu campo de visão. E sumiu tão depressa quanto apareceu. Você pode descrevê-lo? A melhor descrição que posso lhe dar é que eram cilindros, um conjunto de canos. Eu devo dizer que não consegui uma ideia clara do comprimento dele. Na verdade, acho que nem vi as pontas dele. A gente tem uma visibilidade limitada na água. Então devia ser enorme. Podia ser enorme.
Esse bem pode ser o mesmo objeto que Kurt Howlett viu na tela do radar e disse que tinha de 2 a 5 quilômetros de largura. Como no avistamento de Howlett, o objeto que Malcolm viu desapareceu em segundos. Sei que está acostumado a ver cilindros sob a água, sempre, nos torpedos submarinos, o que tornou esses tão diferentes do resto. Eram completamente diferentes. Os cilindros que eu conhecia eram os disparados pelas armas em submarinos nucleares. Não eram esses.